mundo é um lugar cheio de oportunidades. E quando falamos em mercado financeiro, as alternativas são quase infinitas. Se você tem dinheiro para aplicar, vai encontrar um mar de conselhos através de empresas, sites, livros e milhares de pessoas que se auto-intitulam gurus. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, pois as possibilidades aumentam as chances de tomarmos uma decisão equivocada. Diante de um cenário desses, o mais sábio é seguir quem já chegou lá. No livro Os Ensaios de Warren Buffett, Lawrence Cunningham traz as cartas que este gênio dos negócios escreveu aos acionistas de sua empresa ao longo das últimas décadas. Lá vamos encontrar as estratégias e filosofia de um dos maiores investidores de todos os tempos. Basicamente, ele nos ensina a pensar como empreendedores quando estamos investindo e a pensar como investidores quando estamos empreendendo. O livro é dividido em 4 aulas. Hoje, conheceremos como foi o início de tudo, começando pela história de Warren Buffett e passando pela trajetória da Berkshire Hathaway, seu conglomerado de empresas. Na aula 2, vamos te dar toda a base necessária para entender os princípios do mercado financeiro. Na terceira e quarta aulas, aprenderemos como Buffett passou sua vida investindo como empreendedor e empreendendo como investidor, e como essa aparente inversão de papéis é o segredo do seu sucesso pessoal e profissional. Mas quem é Warren Buffett? Antes de mergulharmos nas estratégias, vamos conhecer um pouco mais sua trajetória. Nascido em 1930, em Omaha, Nebraska, veio de uma família de classe média e desde cedo se destacava por alguns comportamentos. Com 6 anos, já tinha o hábito de guardar dinheiro, fruto de seus trabalhos como entregador de jornais, vendedor de refrigerantes e revistas, entre outras coisas. Começou a ler sobre investimentos aos 7, pegando livros de seu pai e da biblioteca da cidade. Aos 11, fez seu primeiro investimento, $114,75, acumulados desde os 6 anos. Declarou o imposto de renda pela primeira vez aos 13 anos, pois já estava ganhando uma boa quantia na bolsa de valores. Conhecido por ser um leitor voraz, dedica horas a essa atividade, que considera até hoje uma de suas principais. Apesar de toda a dedicação, foi recusado na prestigiada Harvard Business School, o que o levou para a Escola de Negócios da Universidade de Colômbia, onde conheceu seu grande mentor, Benjamin Graham. Mesmo com esse currículo invejável, considera o curso mais importante de sua vida o que fez com Dale Carnegie sobre oratória, pois quem não sabe falar em público perde diversas oportunidades, por mais preparado que seja em outras áreas. Toda essa trajetória fez de Buffett um multibilionário, considerado o maior filantropo da história. Conhecido por ser uma pessoa extremamente simples, vive na mesma casa que comprou em 1958 por aproximadamente $30 mil. O grande segredo dele sempre esteve na constância e paciência. Uma prova disso é o fato de 99% de sua fortuna ter sido conquistada após os 50 anos. Uma grande lição para muitos que acham que precisam ser bilionários antes dos 30, sem entender que o propósito é mais importante que o dinheiro. Agora que vimos um pouco da história de Warren Buffett, é hora de conhecer a trajetória de sua empresa, a Berkshire Hathaway. Fundada no final do século XIX, era uma empresa do setor têxtil que foi muito próspera nos primeiros anos. Em 1962, Buffett começou a comprar ações da companhia e foi adquirindo participações cada vez maiores, até assumir o controle total do negócio. Após uma série de dificuldades típicas do setor, como a baixíssima lucratividade, decidiu fechar todas as operações têxteis em 1985, mudando totalmente o foco do negócio, como vamos aprender mais pra frente. No começo de sua carreira como investidor, Buffett usava um método conhecido como bituca de cigarro. Ele comprava ações de empresas em dificuldade a um preço muito barato. Após se beneficiar com um pequeno aumento no valor das ações, passava o negócio para frente ganhando a diferença. Da mesma forma que uma bituca de cigarro, buscava uma última tragada de lucro a um preço bem competitivo, sem se importar muito com as vantagens do negócio ou a qualidade da gestão. O problema é que esse plano é muito arriscado, pois existe uma grande chance da companhia morrer nesse meio tempo. Como veremos mais para frente, ele mudou de estratégia, optando por outro perfil de investimento. Hoje em dia, a Berkshire não atua mais como uma indústria têxtil, tendo se transformado num grupo de empresas com mais de 300 mil colaboradores, possuindo dezenas de negócios de diversos segmentos, que vão desde o setor alimentício até seguros. Em alguns casos, eles possuem mais de 80% de participação nessas companhias, aproveitando benefícios tributários. Em outros, a participação é minoritária. No portfólio deles, encontramos empresas como Coca-Cola, Kraft Heinz, Duracell e American Express, entre outras. Independentemente do modelo, uma característica permanece sempre a mesma:
Todas as empresas são incentivadas a operar de forma independente e, mesmo após a aquisição, 100% da cultura e boa parte da gestão são mantidos. Ao procurar negócios que já estão no caminho certo, mudanças na administração não são necessárias. Além disso, eles só compram empresas dentro de seu círculo de competência, ignorando setores que não conhecem. A estratégia de criar um conglomerado tem alguns motivos. Em primeiro lugar, isso facilita a alocação de capital entre as empresas, dando uma cartela de opções de investimentos muito maior. Em segundo, esse modelo elimina intermediários, como bancos de investimentos e corretores de ações, que aumentariam os custos de transação para os acionistas. Além disso, a Berkshire desfruta de uma série de benefícios tributários, conquistados pela decisão de possuir participações por décadas, ao invés de ficar comprando e vendendo o tempo todo. Isso sem falar na sinergia, que dá ao conglomerado mais poder do que essas empresas teriam sozinhas. Com ótimos gestores, uma diversidade enorme de ganhos e grande liquidez, a Berkshire Hathaway atrai uma fila de empresas interessadas em serem adquiridas, pois possui uma cultura sólida, típica de um negócio feito para durar. Apesar de tantos acertos, Buffett deixa claro que todos estamos sujeitos a erros, e com ele não foi diferente. Sua autocrítica apontou 3 atitudes das quais se arrepende. Primeira, compra da Berkshire. Ter transformado o negócio num conglomerado foi uma ótima decisão, mas a aquisição da indústria têxtil definitivamente não foi. Buffett considera que assumir o controle do negócio foi uma atitude racional, motivada por disputas com a diretoria da empresa. Hoje em dia, ele deixa claro que, no longo prazo, é muito melhor comprar uma empresa excepcional por um preço razoável do que uma empresa razoável a um preço excepcional. Segunda, compra da Salomon Brothers. A decisão de adquirir parte do banco de investimentos Salomon Brothers gerou estranheza no mercado, pois Buffett sempre se manteve distante desse tipo de empresa. E realmente foi uma péssima ideia. Um funcionário do banco foi flagrado falsificando compras de títulos do Tesouro, e esse escândalo gerou uma grande turbulência no setor. Buffett diz que são necessários 20 anos para construir uma reputação, mas 5 minutos para arrasá-la. Após descobrir a fraude, ele assumiu a presidência do conselho, reconheceu o erro publicamente em nome da empresa e conseguiu contornar a crise. Terceira, portfólio negativo. Essa é a expressão usada para investimentos bons que alguém deixa de fazer, perdendo uma grande oportunidade. Ele demonstrou claramente estar arrependido de não ter comprado ações da Walmart, quando os preços estavam extremamente favoráveis. Isso nos mostra que tão importante quanto o custo de fazer alguma coisa é o custo de não fazer. Hoje conhecemos o início de tudo, começando pela história de Warren Buffett e passamos pela trajetória da Berkshire Hathaway, seu conglomerado de empresas. Na aula 2, vamos te dar toda a base necessária para entender os princípios do mercado financeiro. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!